As plantas? Tá a regar as plantas de quem? Da voina. Da voina. Rega já então. As plantas da voina. Então você sabe regar as plantas da voina? Sim. Sabes? Sim. Tá bom. Vai noutra também. Essa? Na outra. Na outra planta. Aqui. Olha aqui. Vem regar aqui, está bem grande. Ei, regar esta mamãe para te filmar ali. Tá vendo, né? Bem grande, bem bonita, né? É bem grande. A foto é pequena. Ah, pequena. Aí, ué. Deixa só, é? Eu quando você tá ficando grande, eu perguntei. Estás a meter quê? Ah, Estás a meter lá a lama? sim. Tá bom. Eu vou regar bem lá. Ah, vai regar bem a Eu lama. perguntei, não é?